eu achei massa, viu? Ele participando do podcast. Olá, galera, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos lá, né? Terceiro ano. Se você não participou do nosso encontro pelo Meet, ai, viu? Porque tá marcando bobeira, ok? E o nosso tema de hoje é o valor do trabalho em equipe. Unidos, somos muito mais fortes. E a aula foi gravada ao vivo. Olha que legal. Dá um oi aí, galera. Bora, gente. Vamos lá. Vocês estão vendo, né? A participação por livre e espontânea pressão. Que o núcleo é assim, né? A gente tem que colocar a boca no trombone. E vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. E aí, para vocês, será que o trabalho em equipe tem valor? Será que realmente a gente é mais forte unido ou a gente é mais forte separado? Vamos começar aí devolvendo essa pergunta para a galera aí do auditório. Vamos lá. O que vocês acham? Eu acho que depende da situação. É? Qual situação? Ou pode dar um exemplo, né? Tipo, teve um dia, não sei o quê. Ai, às vezes se unir é complicado, professora. Tipo, a gente tava falando nesse instante dos trabalhos de escola, em que a gente passou muita raiva, eu falando que eu chorava horrores, porque era muito difícil ter coletividade. E, com certeza a gente unida é mais forte. Mas é complicado. É complicado mesmo, viu? Dá raiva, dá raiva, dá vontade de chorar, dá vontade de jogar tudo pro alto e sair, né? Não é verdade? Porque cada um é diferente, né? Cada um tem sua opinião. E no segundo ano, a gente ainda tá muito individualista, né? Porque no primeiro ano a gente entrou muito no nosso self, né? No nosso eu. E aí largar o eu, que na verdade você não larga o eu, né? Você amadurece o eu. No segundo ano você entender o outro, né? Você entender o outro que ele não é uma extensão da forma como você pensa. Por isso que o trabalho em equipe é tão difícil no segundo ano, sabe? E no terceiro ano, a gente vai ver que não é tão difícil não, porque a gente está mais maduro, né? A gente tá mais vivido, né? A gente já passou mais perrengue. É diferente, né? Acaba sendo diferente. Gente, olha só, na hora aqui da apresentação eu coloquei primeiro ano, mas olha, não é primeiro ano, eu vou consertar, tá certo? É terceiro ano, ai meu Deus. Então assim, para começar a aula, né, eu trouxe um desafio para vocês. Quem tá escutando esse podcast, o desafio tá no slide do YouTube, tá bom? Primeiro, para responder o desafio, tá? Tem uma imagem que é o quê? É dentro de um ônibus, tá? E aí tem pessoas sentadas e tem pessoas em pé, né? A primeira é uma gestante ou com um bebê no colo, que eu acho que deve ser uma mãe com um bebê no colo que acabou de ter um filho, né? É uma idosa de bengala. A letra C é um rapaz que tá com a perna quebrada e tá de bengala também. E na letra D é um zumbi. Gente, é um zumbi, viu? É um zumbi mesmo. Então, no desafio, eu quero que vocês pensem quem que deve sentar e por quê, tá? A pessoa com o bebê de colo, a idosa, o homem com a perna quebrada ou o zumbi? E aí? Quem que vocês acham que deve sentar primeiro? Que deve sentar? Quem tá aí precisa ter o local do assento. Acredito. Ai, eu não sei. Mas se for uma pessoa pra sentar nesse assento que esse cara tá sentado, eu acho que deve ser a grávida porque ela é a primeira da fila. Ok, vamos lá. Quem mais? A Ana Paula disse que o zumbi já tá morto, então não vai fazer diferença. Não sei, tem gente que vive como zumbi, viu? Vamos lá. E aí? Quem mais? Quem
mais o que, professor? Cheguei agora. É um desafio. Tá vendo a tela, né, Douglas? Então é um desafio. Quem é que deve sentar? E por quê? Sim. Professor, eu acho que é a mulher com o bebê de colo. Mas nesse ônibus todo só tem esse lugar pra sentar. É, pois é, eu também tô achando esquisito. Eu já ia falar pra todo mundo se levantar. Pra todo mundo se levantar. É. Mentira. É uma estratégia, né? É, para as outras pessoas se levantarem também. É porque só tem um. Pois é, não tem só ele, tem vários outros Pode dar um ali. pé na resenha, conversar. Então, ok. Mais alguém quer falar? Eu vou passar pro próximo. Posso passar? Bom, ninguém falou, então eu vou passar. Pode passar, professor? Quem já viu esse vídeo? Eu acho que eu já mostrei pra vocês em sala. Dos passarinhos. Nossa, eu já há muito tempo. Trabalho em muito tempo atrás. equipe. Então, assim, eu vou dar uma pausa aqui no podcast, certo? Pra vocês verem esse vídeo, tá? Então, se você tá só ouvindo o podcast, eu vou colocar o link do vídeo que eu passei na aula. Então, vamos lá, né? Voltamos, eu dei uma caidinha básica, mas aí terminamos de assistir os vídeos. E agora a gente tá falando sobre a importância do trabalho em equipe, né? Vixe, acho que caiu de novo, professor. Caiu de novo, ai meu Deus. Não é um problema. Não, hoje tá terrível. Não, Hoje só hoje tá troca de internet. Pois não é? Eu vou trocar de internet. Internet Tá paia. pior que Leandro. Leandro teve que trocar também. Então, Foi, por causa da brisa net. vocês estão me escutando? Eu vou desabilitar o meu vídeo, tá? Tá escutando. Tá bom, legal. Tá todo mundo me escutando. Então, eu desabilitando o vídeo dá certo, que aí diminui o peso da conexão, né? Então, olha só. Em relação ao desafio e aos vídeos, tá? Qual seria a melhor resposta? Em relação ao desafio, aí vocês assistiram um vídeo só para embasar a resposta, tá? Então, qual que seria a melhor resposta? Todo o pessoal que tá em pé se reunir e quebrar o cara pra ele sair logo. Não tem jeito. Não, sem violência. União. União, né? Afinidade, né? Diálogo, trabalho em equipe mesmo, né? Então, assim, a melhor resposta seria, né? Todo mundo sair dos seus lugares e dar lugar a quem tá em pé, que precisa estar sentado. Na verdade, as prioridades. E isso, quando a gente fala disso, a gente está falando de consciência coletiva. Trazendo para o nosso dia de hoje, o que seria um exemplo de consciência coletiva? O lixo. Deixa eu pensar aqui. Como é, A menino? consciência de que as nossas ações na pandemia, quer dizer, a gente precisa tomar cuidados para nos proteger e proteger os outros, para que não ocorra mais contaminação, né? A contribuição que a gente tem nesse processo de pandemia. Muito bem colocado. E é isso mesmo, né? Agora, quando eu tenho consciência coletiva em casa, como é? Como é essa consciência coletiva em casa? Em casa ou no meu bairro? Como é que seria? Nossa, a consciência de contribuir com a casa, né? De caso tenha alguma coisa para fazer, ajudar, né? Se alguém estiver ocupado. Tentar equilibrar, né? Ai, na minha casa não tem isso, não. A minha mãe me mandando pagar boleto, meu irmão aí sem fazer nada. Eita, Vitória. Aí nessa hora que você vê o filho favorito, mulher. Mas olha só, quer dizer que na falta de consciência coletiva, quer dizer que eu devo me calar? Não, nunca. Né? Pois é, eu não me calo, né? Mas tem hora que não... Como que a gente faz quando não resolve? Porque eu falei e não resolveu. Mas será que falando uma vez... Faz a sonsa, mulher, às vezes. Tem que fazer a sonsa. Igual no ônibus, né? Igual no ônibus lá do desafio. Será que se uma pessoa dissesse assim, bora lá, pessoal, vamos lá, dá lugar aqui pra todo mundo. E aí ela falou só Eu vou uma ser bem vez. sincera, se fosse comigo, eu ia fingir que tava dormindo. Não vou negar. Nossa, olha,
Olha, ela fala que todo mundo tem que se levantar e dar o assento. Mulher, tu tem que dar o exemplo? Eu ia Mulher, mas era a resposta, tem que dar a resposta, agora eu tô sendo sincera. Pois é. E é isso, sabe? Por quê? Porque a gente tem que insistir mesmo. Porque se tudo que a gente quisesse que mudasse, falasse uma vez só, né? E mudasse, aí a gente vivia num mundo em constante mudança, né? E no mundo quase ideal. Mas não é bem assim, né? A gente tem que ter consciência, primeiro, consciência interna. Depois a gente tem que ter empatia. Aí vem envolvido todas as habilidades socioemocionais. Para quê? Para que a gente entenda que tudo que a gente faz reverbera, né? Ou seja, ela cria uma onda, né? Nesse isolamento, o que a gente mais vê? Pelo menos o que eu mais vejo, né? Pessoas se reunindo para coletar alimentos, né? Para coletar máscaras para dar para quem não tem dinheiro, entendeu? Então, assim, isso cada vez cresce, porque as pessoas vão vendo outras pessoas e vão seguindo o exemplo. Mas, pronto, vou trazer aqui pra vocês. Teve alguma coisa que você fez de bom pra você, certo? Que você fez de bom pra você, porque você viu que alguém tinha feito e tomou isso como exemplo? Não entendi, professora. Pronto. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Quando eu deixei de estudar em 2000 e... Gente, faz muito tempo que eu tinha deixado de estudar para poder ter estudado de novo. Então, assim, quando eu decidi que eu ia voltar a estudar, eu tava assim uns 15 anos parada, certo? Dentro desses 15 anos que eu fiquei parada só trabalhando, eu vi amigas que continuaram estudando durante todo o tempo, certo? E aí eu tomei elas como exemplo de que nunca é tarde para começar, né? Porque elas nunca pararam. E elas estavam assim elas estavam em um nível que eu gostaria de estar. Só que eu parei. Só que aí eu parei porque eu tinha que trabalhar, né? Tinha a falta das oportunidades, eu tinha que me sustentar. Então, assim, cada um tem os seus motivos e todos eles são válidos, sabe? Mas a gente tem que sempre se autoavaliar para saber dos sonhos que a gente está deixando para trás, né? E aí, do jeito que eu me autoavaliei, por quê? Porque eu estava vendo um exemplo, uma pessoa que eu admirava. E aí, tudo reverbera. Ela nem sabia, porque depois eu falei pra ela, né? Mas ela nem sabia que ela era um exemplo de continuidade, né? Ela era um exemplo, ela ainda é, inclusive, um exemplo de uma pessoa que não desiste fácil. E isso foi muito importante, né? Então, tudo reverbera. Como você age hoje, você pode não perceber, mas outra pessoa está lhe observando. Outra pessoa está lhe tomando como exemplo. Entendeu? Se eu tenho o meu senso de coletividade, e aí eu acabo tendo eu acabo mudando a vida de alguém sem nem perceber. Porque eu sou multiplicador. Eu acabo sendo multiplicador. Professora, mas será que isso só para coisas boas? Será que tudo reverbera só para coisas boas? Não, foi o que eu acabei de dizer. Com certeza não. Pois é. E aí é que vem o senso de responsabilidade. Por quê? Porque se eu sei que tudo reverbera e que eu sou multiplicador, né? Se eu tô fazendo algo que tá prejudicando a mim, eu posso estar dando, né? Um exemplo para alguém me tomar como referência.
para fazer a mesma coisa. Ai, professora, isso aconteceu comigo ontem. Tem uma coisa que eu faço quando eu tô muito mal. E não é uma coisa muito boa, né? Nada saudável e tal. É um hábito muito ruim. E uma pessoa muito próxima de mim fez a mesma coisa. E eu, meu Deus, eu me senti tão culpada. Eu pensei, o que eu fiz, né? Porque sempre que eu tô fazendo isso, eu acabo dizendo para as pessoas que eu sou próxima. Aí essa pessoa fez isso e eu fiquei, meu Deus, e agora? Nunca mais vou falar com ninguém sobre o que eu faço, as escolhas que eu tomo, os hábitos ruins que eu tenho. Pois é, e aí a gente acaba sendo responsável, né? A gente acaba se sentindo responsável. E, de certa forma, vocês que estão entrando no mundo do adulto, no mundo, né, da maturidade, né, da vida adulta, a gente também acaba sendo exemplo. E esse exemplo acaba sendo muito observado na nossa vida profissional, né? Então, se você quer ser um profissional e referência, né, ou não, mas todo profissional ele tem um código de ética, né? E o que a gente vê assim na sociedade que tá banalizado? O que é? O que a gente vê banalizado na sociedade? Eu acho que o respeito, também a consideração por algumas pessoas. Acho que hoje em dia, tendo como exemplo o BBB, tem muita gente que ainda considera racismo, considera homofobia, xenofobia como uma coisa aceitável. E acaba achando que se tiver essa atitude, quer dizer, acaba justificando a sua atitude, seu preconceito, como se o preconceito que ela está tendo com outra pessoa não afetasse ou fosse brincadeira, não fosse a intenção. Banalizam muito as lutas alheias, entende? Isso é verdade, é pura verdade. Justamente. E aí foi legal você dizer que banaliza a luta alheia, né? Porque cada um tem a sua história. E a gente tem que respeitar a história do outro, né? Mesmo eu não concordando com a forma como ele viveu essa história, entendeu? E aí eu não vejo Big Brother porque eu tô trabalhando na hora, né? Mas eu leio muito as opiniões, né? E as opiniões são diversas, né? E a gente vê também pessoas que são da luta, né? Mas que também têm o preconceito, né? Isso só mostra que a gente está aprendendo todo dia, que a gente não é pronto, né? A gente talvez nunca estará pronto, mas a forma como eu enxergo de que eu nunca estarei pronta, mas eu posso sempre aprender e sempre posso aprontar, né, algo em mim que precisa ser trabalhado, entendeu? Então, isso é o que? É o diálogo com a sociedade, é o meu trabalho com a coletividade, é o meu senso de responsabilidade, né? É a minha visão, entendeu? E também a minha empatia, é enxergar o outro, né, como um lugar de fala. Ele tem um lugar de fala porque ele tem a história dele, né? Lembra que eu disse, por mais que eu não concorde com a visão do outro, eu tenho que escutar a forma como ele vai vender o discurso dele, entendeu? Porque aí no diálogo eu posso mostrar para ele também de que ele está errado, né? Professora, mas se ele continuar dizendo que ele está certo, que a minha visão está errada, mesmo eu tendo mostrado vários fatos, né? Tipo as fake news, né? Então, aí cabe o quê? Eu me recolher e continuar tendo o meu senso de coletividade, continuar aberta ao diálogo. Porque se essa pessoa não aprendeu um diálogo comigo, mais à frente ela vai ter outra oportunidade de aprender. Durante o nosso caminhar, a gente tem várias oportunidades de trabalhar o
porque a gente tem que aprender, certo? Alguém pode ler esse slide? Eu, Tá. quando trabalhamos com senso de coletividade. Quando trabalhamos em equipe, todos os membros são igualmente importantes. Se um falhar, interfere no trabalho de todos. Cada um participa com o que tem de melhor, com sua diferença. E todos se preocupam com todos. E o segredo do sucesso da equipe é foco comum. Todos com a mesma visão e o mesmo objetivo. Assim, o grupo é verdadeiramente fortalecido. E juntos somos mais fortes. E aí, essa máxima, né, de juntos somos mais fortes, a gente tem um exemplo espetacular, né? Que é o exemplo, inclusive, da fabricação da vacina, né? Muita gente questionou por que a vacina, que demora anos e anos para ser aprovada, demorou menos de um ano, né? Então, foi por quê? Por que a vacina foi aprovada assim tão rápido? Por que chegaram na vacina assim tão rápido? Quem sabe? É porque teve a participação de muitas pessoas. Acho que tanto do governo quanto da iniciativa da ciência, né, dos institutos, as instituições que trabalham com isso. Isso contribuiu para agilizar esse processo da fabricação da vacina, né, descobrir a vacina e conseguir distribuir. Justamente. Porque no meio científico, as informações, elas são fechadas para aquele grupo de estudo, né? E aí, como tem, né, uma urgência, uma emergência mundial, o que eles fizeram? Eles fizeram um consórcio. Nesse consórcio, eles elaboraram um documento de que as informações relacionadas à vacina tinham que ser abertas. Então, ela passou para uma plataforma aberta. Então, todas as pesquisas, elas estavam ali disponíveis para as pessoas lerem, estudarem e darem as suas contribuições. Então, por isso que a gente teve uma vacina aprovada, testada e ainda continua em andamento, entendeu? Então, o pessoal continua estudando, continua contribuindo, continuam saindo reportagens, estudos de eficácia. Então, né, espero eu que na nossa época, que esse seja um exemplo de que a unidade, né, ela transforma, né, ela transforma vidas. Então, ela dá inclusive a saúde, ela devolve a saúde, né? A gente está vivendo uma época de muitos exemplos. Desculpa, pessoal. E aí, eu acho que não vai dar tempo de eu falar sobre aprendizagem cooperativa, né? Nos pormenores, mas eu coloquei um documento falando sobre aprendizagem cooperativa para vocês lerem. Inclusive, ela faz parte da atividade, tá? Então, e a aprendizagem cooperativa é muito esse exemplo da vacina que eu dei, né? Todo mundo com objetivo, trocando informações, vendo as realidades, partilhando ideias, certo? E material. É como se fosse o nosso cérebro, né? A gente andar, tá todo mundo ali, os neurônios, tudo trabalhando sincronicamente, né? Para que todo o nosso corpo, ele ande, ele funcione de uma forma bem equilibrada. Quando tá desequilibrado, acontece o quê? A gente fica doente, não é verdade? Exatamente. Então, para encerrar, eu vou passar esse clipe, certo? Pra gente contextualizar com o tema da nossa aula. E aí a frase, né? A frase de reflexão é que qualquer estrada que você pegar sempre o levará para casa, certo? Então, assim, a gente sempre vai para casa. Mas o que vai fazer diferença na nossa experiência de vida é como a gente caminha, tá? Ou como a gente lê por aí, né? Como a gente aprecia a paisagem, certo? Então, eu vou colocar esse vídeo
E você que está escutando esse podcast, veja o vídeo sugerido e faça atividade, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Ah, eu achei massa, viu?